1º de agosto, a igreja revela a sabedoria de Deus. Então, o que Paulo quis dizer sobre Efésios 3, de 7 a 13? Ele está dizendo o seguinte: fui constituído ministro, o menor de todos, e não sou digno nem de ser chamado apóstolo, para pregar aos gentios das insondáveis riquezas de Deus. Agora temos ousadia e acesso confiante em Deus, ou a Deus. Tem acesso. Portanto, não fiquem tristes, desanimados, desfalecendo a vossa fé nas minhas tribulações, porque ele estava preso. Então, Paulo está dizendo a eles do valor da igreja, que a igreja são eles. Agora, a igreja não é o templo. E, aliás, nunca foi o templo, a igreja de Deus. Porque a igreja diz assim: eu vou morar nesse lugar aí. Mas veja, em quem fosse lá, ele ia ter um encontro com Deus. Assim como era no tabernáculo, tinha um encontro com Deus. Agora, a igreja somos nós. E Paulo veio revelar que qualquer pessoa no mundo, não interessa a raça que for, ela pode se tornar a morada de Deus, a igreja de Deus. Isto foi algo maravilhoso que é revelado não só aos gentios, não só aos judeus que estavam com a interpretação errada, mas a todo o universo. Porque o propósito de Jesus é unir todas as coisas em si, como era antes do pecado. Não havia divergência, não havia separação. Então, Deus chamou Paulo, que é uma pessoa que nem merecia, porque ele estava perseguindo os discípulos, perseguindo os cristãos para matá-los, porque acreditavam em Cristo. Mas Deus se revelou a ele e pediu a ele que se tornasse um missionário. E para isso revelou a ele algo que já estava esquecido há tanto tempo pelos judeus, que os gentios têm valor também. Então vá pregar para os gentios. O que vai pregar? As insondáveis riquezas de Deus. Como se mede a riqueza de Deus? Não é em bens, não é em posses, mas em amor, em atitude, em misericórdia, em bondade, em tolerância, em perdão. Diz que isso não tem altura, nem profundidade, nem largura. É impossível ver o caráter de Deus em sua plenitude. Mas podemos ver em nossa vida, como gentios, como nós, que fomos aceitos. Isso é uma riqueza de Deus. Então Paulo iria explicar a riqueza de Deus para os gentios. Então veja, agora nós temos ousadia de entrar na presença de Deus e conversar com Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus.
Nós temos essa ousadia, porque nos foi revelado que podemos fazer isso. Que na cruz do Calvário, Jesus fez exatamente o sacrifício para que isso pudesse acontecer. Então agora nós temos essa ousadia, podemos fazer isso. Portanto, vocês são importantes, vocês ganharam um presente inestimável. Não fiquem tristes, porque eu estou preso. Não fiquem tristes pensando que eu estou desanimado. Não desanime vocês, eu não estou desanimado. Isso faz parte do plano de Deus para divulgar as insondáveis riquezas de Deus. A questão de Paulo falar que ele é o menor de todos e que ele não era digno de ser considerado como um apóstolo, isso é compreendido da seguinte forma. Ellen White fala assim: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta se sentirá e a seus próprios olhos. Deus não acusa ninguém, mas você vendo a perfeição de Jesus, e você vai, quanto mais perto você esteja de Jesus, a seu próprio conceito, seus próprios olhos, você achará que tem cada vez mais faltas, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Então, Paulo escreveu: agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios 3:10. Então seja manifesta a quem? Que poderes são esses? Nós sabemos que há o poder do mal. Então, diz assim: a igreja, sendo unificada, gentios e judeus, já é uma derrota para o mal. Porque o mal não quer unidade, ele quer divisão. Então, ao anunciar que Jesus está unindo todas as coisas em torno de si, o mal fica para fora. Ele se percebe derrotado. Esses poderes são advertidos, poderes do mal, de que o plano de Deus está em andamento e que a ruína do mal está garantida. A própria natureza de uma igreja unificada sinaliza sua derrota final, derrota do mal definitiva. Então, se você faz parte daqueles que está em divisão com o seu semelhante, com o irmão da igreja, preste atenção, porque você está dividindo, fazendo o que o Satanás quer. Então, ore a Deus para que você agora tenha acesso direto a Deus. Peça poder, porque Ele é poderoso e concedeu esse poder para nós, para atingir o que Ele pede para nós. Isso é possível com Deus.